senhor presidente da Casa, vereador Damião Silva, vereadores Oreste e Dóia, também componentes da mesa, demais vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria de início fazer uma referência ao vereador Dóia, em termos de agradecimento pela forma como nos recebeu na festa de Valdemar Siqueira, garantindo até um espaço físico com algum conforto ao deputado e às pessoas que o acompanharam naquela festa. Fica registrado aqui o agradecimento. Queria também reforçar o que foi dito aqui pelo vereador Fiapo, da nossa alegria na inauguração da estrada do Rio da Barra, obra da qual se colocaram muitas pedras no meio do caminho, e nós tiramos todas elas sem jogar na cabeça de ninguém. A estrada está um espetáculo, é estrada de primeira qualidade, e sexta-feira o governador virá mais uma vez. Eu nunca vi um governador prestigiar tanto uma cidade como Sertânia, virá inaugurar a obra sexta-feira, e todos os vereadores estão convidados a ir lá participar do ato. Todos podem ir tranquilamente, e por parte de nós, da comitiva do governador, não haverá nenhum problema. É como se Rio da Barra, Washington, se emancipasse pela segunda vez, só que dessa vez com mais brilho. É bom que se planeje agora o crescimento daquela vila de uma forma mais condensada, porque não tem mais plano de crescer longitudinalmente, aquela tripa comprida até chegar à pista. Então aqueles terrenos que tem por ali por trás, deve-se trabalhar, fazer um planejamento urbano para se lotear e para que Rio da Barra possa ter um crescimento mais organizado. O vereador Junião Lins, ele tem um sonho, que ele sempre repete aqui, que é essa questão de transformar Sertânia num polo, cidade polo. E os sonhos, a gente tem que respeitar os sonhos de todo mundo. Seria bom se isso acontecesse, vereador. Agora é preciso observar as coisas com realismo. A cidade mais próxima de Sertânia, em Pernambuco, é Iguaraci, parece com 45 quilômetros. A cidade mais próxima de Sertânia é Monteiro, na Paraíba. Então, para que Sertânia se torne uma cidade polo, vai ser preciso Ibimirim, Najá, Custódia, todo esse pessoal aceitar vir resolver as coisas públicas em Sertânia, quando para eles é bem mais confortável e prático, e para Arco Verde, que fica mais bem localizado. Começa por aí as dificuldades, mas Vossa Excelência pode continuar sonhando, que é um sonho bonito, e nós, quando pudermos fazer alguma coisa por esse sonho, nós iremos fazer, mas é muito difícil dele acontecer. Eu acredito que Sertânia tem que crescer de dentro para fora, tem que descobrir uma maneira. Não é querem trazer coisas lá de fora aqui para dentro, não. Tem que incluir o empresariado para não ficar só sobre a classe política essa responsabilidade, os comerciantes, e tentar mudar alguma coisa, porque senão vai ficar sempre o mesmo discurso sem mudança nenhuma. Vossa Excelência fez uma crítica quanto à questão da cobertura da quadra da escola Olavo Bilac. Aquilo ali foi coberta mais ou menos em 1984. E aquela quadra, aqueles buracos, foi a população com raiva jogando pedra quando não deixavam jogar ali. E nesse tempo todinho, nunca aquilo foi mudado. Olhe que vários governos do nosso lado, do lado de Vossa Excelência, passaram e não mudaram nada. Então agora acharam por bem interditar, com medo que pedaço, não é da ferragem não, daquelas telhas velhas de Brasilite, caiam na cabeça das pessoas. O que eu acho que não dá para matar ninguém, mas de qualquer maneira, em termos de segurança. Mas Vossa Excelência devia ter se lembrado que quem conseguiu a cobertura da quadra é Telvino Lins,
foi o deputado Ângelo Ferreira. Não é? Vossa Excelência esqueceu uma coisa que lhe era conveniente esquecer e não falou da outra que deveria, mas não é conveniente falar. Foi Ângelo que conseguiu a cobertura da quadra até o Vino Lins. E foi Ângelo também quem conseguiu recursos para recuperar a quadra velha da escola Olavo Bilac, que teve sua construção iniciada quando seu pai era diretor. Naquele tempo era de terra. Nós jogávamos numa quadra de terra. Depois, com o padre Cristiano, a quadra foi feita. Aqui, mais uma vez, surgiu essa história de que Ângelo foi o pior secretário de Agricultura de Pernambuco. Eu gostaria de saber qual foi o critério. Qual foi o critério? Qual é o critério? Você chega na Secretaria de Agricultura, eu já andei muito ali, tem uma galeria de retratos de todos os secretários de Agricultura de mais de 40, 50 anos atrás. Teria que se confrontar o trabalho de todos eles com o de Ângelo, para poder dizer se ele foi o melhor, o maior ou não. É só apontar o dedo assim e dizer foi o pior. O grupo de Inocêncio, na época, com raiva, queria botar Zé Marcos na secretaria, foi quem mais fez a oposição a Ângelo, dentro do governo mesmo. Espalhava essas histórias. Então vem dizer aqui, repetir, isso é uma sandice. Isso é uma sandice, isso é uma bobagem. Isso é intriga política, isso é inveja. Eu não sei se ele foi o melhor, mas que foi o pior não foi não. Tenho certeza absoluta disso. E muita gente em Pernambuco também. Agora a gente vai, como eu estava fazendo uma reunião, que essa semana nós tivemos ali, no Mundo Mágico, que tem uma música de Valdir Soriano chamada Tortura de Amor. Não é? Tortura de Amor. É a obra mais burilada, mais trabalhada dele e que é considerada de mais qualidade. Mas existe também tortura de vereador. É você ouvir certas coisas repetitivas. Você ouviu uma frase como? Que a modificação, a alteração, a construção, a reconstrução ou a ampliação daquele hospital é uma obra mais importante do que todas as obras que nós fizemos em 18 anos. Com todo respeito, meu amigo, inclusive de torcedor do Náutico, mas isso é uma sandice. Só na escola Arlindo Ferreira dos Santos foram gastos mais de 4 milhões de reais. E aquela obra do hospital foi 1 milhão e pouco. E outras e outras. Na própria reforma da escola Olavo Bilac, para transformá-la numa escola de referência, foi gasto muito mais dinheiro do que no hospital. A obra do hospital, eu não gosto de falar no hospital. Eu faço todo o possível para não falar daquilo ali. Porque eu conheço aquela realidade muito mais do que muita gente preocupada em bajular, em adular. A reforma do Hospital de Sertânia, eu vou dizer agora, aquilo é uma obra de visibilidade, de ver o bonito, não é de funcionabilidade. E todo mundo sabia que o tempo iria mostrar isso. As deficiências são gravíssimas. Eu imagino o que foi o choque que alguns tiveram quando viram o depoimento daquela mulher na rádio e quando ela disse o que foi que o médico de Caruaru achava do Hospital de Sertânia. Porque a questão da funcionabilidade é muito mais importante do que a visibilidade, que é a coisa bonita. E a funcionabilidade é precária. E nunca será coisa de primeiro mundo, porque não haverá recursos para isso. Um dia que nós estivermos no poder, isso também vai acontecer, nós teremos dificuldade também no hospital. Agora não vamos ficar com demagogia, conversando besteira. Em Sertânia não nasce mais criança, olha aí o resultado. O médico de Monteiro disse, o que é que está acontecendo com esse hospital? De onde para cá já foram 14 pessoas enviadas para cá. Monteiro, na Paraíba. E outra coisa também, vereador, vamos acabar com essa história de cadáveres, de mortos. Vamos tirar isso do nosso discurso. Porque se você for atrás de mortos para estar aqui jogando um morto em cima do outro, isso aqui é melhor fechar. Eu não quero participar disso.
Eu conheço coisas da vida política de Sertânia de violência braba. Eu, menino ainda, molecote, eu vi passeata, se auto-assassinarem 2 pessoas, uma série de coisas erradas. E de reaparecer mortos em época de eleição. Então vamos deixar os mortos em paz. Porque se for para falar nessa questão, a gente vai ser obrigado a falar também. Não foi a mão da prefeita que abriu a porta de um carro para uma criança sair, cair e morrer. A culpa é do motorista, do dono do carro, que não cuidou. Também não foi a mão do prefeito de Sertânia que criou aqueles casos da mulher que podia ter um parto em Sertânia, foi para Caruaru e lá uma filha morreu. Como foi narrado aí, que eu não queria nem repetir isso. Não foi o prefeito. Quem é o responsável? Então vamos responsabilizar quem é de fato o responsável. E não ficar com essa política de querer atingir as pessoas de uma forma que o governo dela sem culpa, mas não a pessoa em si. Vamos melhorar o debate nessa casa. Vereador Luiz Abel, eu tenho observado o seguinte: Vossa Excelência levou 15 dias preparando esse discurso de hoje. E ficou aqui feito um papagaio repetindo as mesmas coisas. Frango podre, não sei o que lá, não sei o que lá, concurso fraudulento, falso médico. Vossa Excelência não fala no médico falso que teve no governo de Guga Lins no começo aqui que eu falei. Tudo calado. E agora, cara pálida? O médico, sim, doutor Domingos, dormiu no hospital, receitou mulher, passou um bocado de tempo aí, foi preso em custódia, chorando lá, minha vida acabou, não deveria ter feito isso. O falso médico do meu tempo, pelo menos era um quintanista de medicina. E esse que burlou o governo de vocês aqui, era um farmacêutico, o biomédico, sei lá. Pois é, falso médico no hospital, tudo caladinho. No meu foi uma coisa horrorosa. Como é que um prefeito vai estar na porta do hospital filtrando diploma de médico para saber quem é verdadeiro e não é? Nem eu, nem o prefeito atual, nem ninguém. Isso acontece por algum descuido, alguma fragilidade do pessoal que cuida disso lá. Vamos dar responsabilidade a quem realmente é responsável. Vereador, concede uma parte? Pois não. Essa questão de médico falso, eu me lembro aqui que Orestes, como médico, deve ser sabedor dessa história de um tal doutor Gilmar, que passou um tempo aqui em Sertânia. Chamavam o doutor Gilmar e ele se apresentava como sextoanista de medicina através de estágio. Na época era doutor natalício, certo? E ele conseguiu, ele conseguiu ir a Recife e trouxe uma declaração da Universidade Federal de Pernambuco. Eu fui com ele e ele trouxe a declaração dizendo que era sextanista e ele não era. Então essa questão as pessoas conseguem fazer essa enrolação, é apenas para lembrar isso. A comparação do meu governo com Raimundo Góes é uma peça criada pelo vereador. Não é? Fala que eu falo de quem já morreu e ele aqui traz essa peça. Passou 15 dias para preparar essa peça de discurso em casa. Quase todo repetido. É uma falta de criatividade impressionante. Por isso que eu digo, é tortura de vereador você ficar ouvindo as mesmas coisas. Tem um minuto, vereador. E eu não tenho sujeira embutida no meu passado não, vereador. Eu não tenho não. Talvez algumas falhas que os homens têm, não é? Mas que isso não é motivo de abrilhantar discurso de ninguém não, de enriquecer discurso não. Vossa Excelência tem coisas pesadas e sabe muito bem disso. Então pode falar de mim o que quiser. Não se preocupe, meu pai e minha mãe é surda, está surda, coitado. Meu pai está com 94 anos, eles não vão saber dessas coisas não. Fica a seu critério. Agora, eu não vou abrir para Vossa Excelência nessa casa. Vossa Excelência infernizou a vida aqui de Washington, foi até suspenso, parece 15 dias, não sei quanto. Tem uma suspensão aí na ata, naquela época. O senhor e outro vereador. Atanazou a vida de Geraldo, porque Vossa Excelência é desagregador. Conclua o discurso, vereador. É cheio de confusão,
é violento, é grosseiro. E depois, quando a gente fala a sua língua, é por isso que você está desestabilizado, porque eu falei a língua que você entende. A questão do leite, dos cavalos, é uma coisa histórica em Sertânia. E não fui eu que criei, não. Viu? Não fui eu. Vossa Excelência sabe demais que não fui eu. Então acaba aquela história de dizer, aqui eu só falo a verdade. Vossa Excelência não só fala a verdade aqui, não. Senhor presidente, muito obrigado.